O líder do Guns N' Roses, Axl Rose, sempre foi uma das figuras mais controversas do rock. Embora tenha aparentemente se acalmado nos últimos anos, durante o auge da banda e nos anos que se seguiram, com Axl sendo o único membro original restante, ele se tornou famoso por seu comportamento imprevisível. Desde seus explosivos surtos até seu temperamento notório, as atitudes de Rose se tornaram quase tão lendárias quanto seu talento musical. Mas o que está realmente acontecendo com Axl Rose hoje em dia? Neste vídeo vamos mergulhar em sua história complicada, os altos e baixos de sua carreira e o que ele tem feito ultimamente. Se você está curioso sobre o homem por trás da música, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para mais atualizações sobre suas lendas do rock favoritas. Axl Rose. Seu nome por si só provoca uma sensação de excitação nos fãs de rock ao redor do mundo. Conhecido por sua voz poderosa e abrangente, ele não é apenas uma lenda, mas a voz de uma era. Ele foi aclamado como um dos maiores cantores de todos os tempos, com outlets icônicos como Rolling Stone, NME e Billboard cantando suas louvações. A voz de Axl Rose é inconfundível e inesquecível, mas será que ela está prestes a fazer um retorno ainda maior de uma maneira que ninguém previu? Os rumores começaram silenciosamente, mas agora estão ficando mais altos. 2025. AC/DC. Uma enorme turnê no Zipiluawa. E os rumores? Eles sugerem que Axl Rose, sim, o mesmo Axl Rose, pode estar voltando aos holofotes com a lendária banda mais uma vez. É uma reviravolta que ninguém esperava. Mas no rock and roll, nada nunca está realmente fora do campo de possibilidades. Pense em 2016. A turnê Rock or Bust do AC/DC. A banda estava se recuperando após seu vocalista Brian Johnson ser forçado a se afastar. Sua audição estava se deteriorando tão rapidamente que representava um risco para sua saúde e carreira. Aí entrou Axl Rose. O líder do Guns N' Roses assumiu o microfone e, enquanto muitos estavam céticos, ele arrasou. Sua energia bruta e inegável deu nova vida à turnê, provando que ele não era apenas um substituto. Ele era uma força a ser reconhecida. Avançando para 2020, Brian Johnson retornou ao AC/DC para seu aguardado álbum Power Up. Ele até completou uma turnê europeia com a banda no verão passado, mostrando que sua ligação com o AC/DC estava mais forte do que nunca. Então, por que, depois de tanto tempo, os rumores sobre o retorno de Axl Rose estão surgindo novamente? O estopim para esses rumores veio de ninguém menos que Sebastian Bach, ex-vocalista do Skid Row e amigo de longa data de Axl Rose. Durante uma entrevista, Bach soltou a bomba de que Axl se juntaria ao AC/DC para sua turnê de 2025. Os detalhes ainda são um mistério. Axl substituiria novamente Brian Johnson? Ou ele se juntaria como convidado especial, trazendo uma nova camada de emoção ao palco? Ninguém sabe ao certo. Mas o simples pensamento de Axl Rose se reunindo com o AC/DC tem os fãs na ponta da cadeira, agarrando-se a cada rumor como se fosse um evangelho. Uma coisa é certa, no entanto. Angus Young, o lendário guitarrista do AC/DC, tem a mais alta consideração por Axl Rose. Após a turnê de 2016, Young foi cheio de elogios, dizendo à Classic Rock em 2019: Axl fez um ótimo trabalho. Foi mais do que palavras. Foi um reconhecimento da incrível capacidade de Axl de entrar nesses sapatos enormes e levar a banda para frente com poder e paixão. Então, Axl Rose realmente retornará ao grupo? Esse reencontro pode acontecer novamente, contra todas as probabilidades? No mundo do rock, qualquer coisa pode acontecer, e coisas mais estranhas já aconteceram. Com a turnê de 2025 no horizonte, a expectativa está elétrica, os rumores estão se espalhando e a pergunta permanece: Axl Rose se reunirá novamente com o AC/DC ou este será mais um sonho do rock and roll que desaparece na noite? O tempo está passando
E todos os olhos aguardam o anúncio que pode abalar os alicerces da história do rock. Por que tantas pessoas não gostam de Axl Rose? À primeira vista, a resposta mais óbvia parece ser a crença geral de que ele foi a força motriz por trás da separação do Guns N' Roses. E até certo ponto, isso é compreensível. Axl foi longamente culpado pelo colapso dramático da banda, mas a verdade é mais complexa. Os membros do Guns N' Roses não eram exatamente inocentes na época também. Tanto Slash quanto Duff admitiram abertamente suas lutas com vícios pesados naquela época. Então, apontar o dedo apenas para Axl não pinta o quadro completo. Mas há mais do que apenas drogas e disfunção. As ações de Axl foram além dos conflitos internos. Nos anos que antecederam a separação da banda, Axl começou a assumir o controle, tomando à força os direitos do nome Guns N' Roses, o que causou uma grande tensão dentro da banda. Seu comportamento controlador criou uma divisão que só se aprofundou com o tempo. Isso não foi apenas uma separação. Foi uma batalha por propriedade e poder, e deixou cicatrizes que levariam anos para cicatrizar. No entanto, há uma razão mais profunda por trás da animosidade contra Axl Rose, que não se resume apenas aos seus meltdowns infames ou ao drama público. Essa razão? Axl ousou envelhecer. Pense nisso. Appetite for Destruction, o álbum que catapultou o Guns N' Roses para o estrelato global, foi lançado no verão de 1987, quando Axl tinha apenas 25 anos. Ele permanece o álbum de estreia mais vendido da história do rock. Naquela época, Axl era a personificação da juventude, rebeldia e energia crua. Mas como todos sabemos, o tempo avança. E à medida que os anos passaram, Axl não permaneceu congelado no tempo. Ele envelheceu, assim como todo mundo. O auge físico de sua juventude se foi, e com isso, algumas das qualidades que o tornaram um ícone. A voz de Axl, que antes era um instrumento de pura agressão, não é mais a mesma de quando ele tinha 25 anos. E sejamos francos, ele também não tem mais a mesma aparência. Para muitos de nós da geração X, o Guns N' Roses representa uma grande parte da nossa juventude. A música da banda foi a trilha sonora dos anos rebeldes. Aqueles hinos cruamente apaixonados definiram uma geração. E Axl, com sua intensidade, era o rosto de tudo isso. Mas à medida que Axl envelheceu, ele se tornou uma pessoa diferente. Ele se tornou mais confiável, mais equilibrado. Ele amadureceu de maneiras que muitas pessoas lutam para fazer, especialmente em um mundo onde o ego frequentemente vence o crescimento. No entanto, apesar de todo esse progresso pessoal, o ódio de alguns fãs não desapareceu. Em vez disso, o foco desse ódio mudou. Acabaram-se os dias em que Axl era criticado por acessos de raiva e comportamentos erráticos. Ele enfrentou seus demônios. Acabaram-se os dias de travessuras alimentadas por drogas e os colapsos imprevisíveis. Ele se tornou uma pessoa mais responsável e centrada, e essa mudança deveria ser celebrada. Mas, para aqueles que odeiam Axl, não são mais os colapsos que eles ainda guardam. É a sua idade. Eles não suportam o fato de ele ter ousado envelhecer. O fato de Axl Rose, um dia considerado um deus do rock imortal, agora ter se rendido ao processo inevitável do envelhecimento, serve como um lembrete para eles de que eles também estão ficando mais velhos. Para esses críticos, é como se o envelhecimento de Axl refletisse sua própria perda da juventude. Eles não podem mais odiá-lo pelo mau temperamento. Não podem mais odiá-lo por sua dependência de drogas, porque ele também assumiu a responsabilidade por isso. Eles nem podem odiá-lo pela separação da banda, especialmente considerando que a turnê de reunião do Guns N' Roses de 2016 a 2019 foi uma das turnês mais bem-sucedidas de todos os tempos. Então, sem nada mais para segurar contra ele, sobraram com a única coisa que não podem evitar: o seu envelhecimento.
Mas há mais. A reputação de Axl Rose como uma estrela do rock sempre foi colorida por sua arrogância. Para muitos, isso faz parte do pacote do rock and roll, mas para outros foi um motivo para desprezá-lo. Suas disputas lendárias, especialmente com Slash, sempre foram uma parte do folclore do rock. Sua incapacidade de se dar bem com os colegas de banda, combinada com sua falta de disposição para se reconciliar com eles e produzir uma sequência adequada para os álbuns Use Your Illusion, só alimentou o fogo. A insistência de Axl de que o Guns N' Roses era essencialmente sua banda e que os outros membros estavam apenas acompanhando irritou muitos. Não vamos esquecer os momentos infames na carreira de Axl que consolidaram sua reputação de idiota do rock. Houve o momento em que Dexter Holland, do The Offspring, fez uma piada de 1º de abril sobre o título do álbum dele ser Chinese Democracy, You Snooze You Lose, e Axl, nunca sendo alguém que leva uma piada bem, mandou seus advogados atrás dele. Depois, houve o momento em que Axl desprezou publicamente o Metallica e o Slash em uma entrevista de 2008, chamando-os de seus personagens de desenho animado favoritos. Isso gerou uma guerra de palavras, com James Hetfield, do Metallica, apontando o fato de que o Guns N' Roses era mais um cara e alguns outros caras do que uma banda de verdade. E não vamos esquecer da entrevista de 1992 para a Rolling Stone, onde Axl expressou seu desgosto por cães pequenos, especialmente poodles. "Eu preciso matá-los", disse ele. Não é exatamente o tipo de citação que o torna querido pelo público, mas talvez o ato mais imperdoável na carreira de Axl tenha sido quando ele falhou em se reunir com seus companheiros de banda originais, Slash, Duff e Easy. Em vez de focar no futuro do Guns N' Roses e produzir uma sequência adequada para os álbuns Use Your Illusion, Axl tomou o controle e permitiu que a banda implodisse. Suas investidas solo com músicos contratados apenas destacaram a fratura dentro da banda, e a decepção pública foi palpável. O Guns N' Roses se tornou uma casca de sua antiga versão, com Axl como o único membro original, seu aumento de peso e dificuldades vocais adicionando à decadência da banda. Axl Rose. Só o nome já evoca um turbilhão de emoções no mundo da música rock. Uma figura que parece incorporar tanto os picos da fama no rock quanto as profundezas da controvérsia pessoal, Axl permaneceu uma figura polarizadora por décadas. Seu comportamento errático, personalidade intensa e ações imprevisíveis o tornaram um constante assunto de intriga e escrutínio. Até sua breve aparição no Scooby-Doo se tornou um capítulo curioso em sua carreira, um momento de leveza em uma carreira tudo menos leve. Mas a história de Axl vai muito mais fundo do que as manchetes, as disputas, ou até mesmo os momentos infames de raiva que muitas vezes ofuscam suas conquistas musicais. Para entender por que Axl Rose é do jeito que ele é, precisamos olhar para trás, bem para trás, para os turbulentos começos que moldaram seu caminho. Sua infância, uma história marcada por trauma, confusão e negligência, estabeleceu a base para muitas das dificuldades e padrões comportamentais que o definiriam como adulto. Axl Rose nasceu William Bruce Rose Jr. em 6 de fevereiro de 1962, em Lafayette, Indiana. Sua mãe, Sharon Elizabeth, ainda estava no ensino médio quando o teve. Seu pai, William Bruce Rose Sr., tinha 20 anos, sendo descrito como uma figura carismática e problemática na comunidade local. O relacionamento deles foi breve e não planejado, e essa instabilidade inicial preparou o terreno para uma vida familiar desafiadora para Axl. Quando Axl tinha apenas 2 anos, seus pais se separaram, o que teve um impacto duradouro sobre ele. Seu pai, pouco depois da separação, se afastou de sua vida, e Axl foi criado principalmente por sua mãe e seu novo marido. As dificuldades emocionais dessa experiência inicial permaneceram com Axl,
influenciando muito de sua vida e desenvolvimento posteriores. Sharon, na tentativa de seguir em frente, se casou com um homem chamado Stephen L. Bailey. Foi sob este novo padrasto que o nome de Axel foi alterado para William Bruce Bailey. Ele cresceu em uma casa que não era apenas fisicamente abusiva, mas emocionalmente sufocante. Axel mais tarde relembrou sua criação como opressiva, uma vida onde as liberdades básicas eram negadas. Sua família estava profundamente envolvida na igreja pentecostal, e Axel era forçado a participar de serviços várias vezes por semana, às vezes até 8 vezes. Ele também era esperado a ensinar a escola dominical, uma responsabilidade que o isolava ainda mais do mundo exterior. O ambiente na casa de Bailey era de fervor religioso extremo. Rose descreveu um lar onde televisores eram jogados fora porque eram considerados satânicos e onde o simples prazer da música era proibido. Ele se lembra de ser informado de que tudo, desde a música até as mulheres, era maligno. O controle de seu padrasto era implacável e a dinâmica familiar se tornou uma de medo e repressão. A infância de Axel foi marcada por histórias de abuso físico, não apenas contra ele, mas também seus irmãos mais novos. Ele acusou abertamente seu padrasto de abuso sexual contra sua irmã, uma alegação que só aumentou o peso trágico de seus primeiros anos. Foi em meio a esse ambiente de medo e controle que Axel encontrou sua primeira fuga, a música. Desde os 5 anos, Axel estava envolvido no coro da igreja, cantando ao lado de seus irmãos como parte do The Bailey Trio. A música se tornou seu refúgio, o único lugar onde ele podia encontrar um pouco de consolo longe do caos de sua vida doméstica. À medida que crescia, seu amor pela música só se aprofundava. Na Jefferson High School, Axel participou do coro da escola e começou a estudar piano. Ele rapidamente desenvolveu uma habilidade para experimentar com sua voz e, na adolescência, já estava fazendo nome para si mesmo como alguém com uma voz poderosamente única. Ele usaria sua habilidade de alterar sua voz para confundir seu professor de coro, um pequeno ato de rebeldia em um ambiente de outra forma sufocante. No ensino médio, Axel formou uma banda com seus amigos. Um deles era Jeff Isbell, mais tarde conhecido como Izzy Stradlin. Foi nessa época que Axel também conheceu uma garota chamada Anna Hoon, cujo irmão mais novo, Shannon, mais tarde se tornaria o vocalista do Blind Melon. Ficou claro para aqueles que conheciam Axel que a música não era apenas um hobby. Era uma tábua de salvação. Quando Axel tinha 17 anos, tudo mudou. Ao passar por alguns papéis de seguro em sua casa, ele descobriu a verdade sobre a identidade de seu pai biológico, algo que ele foi mantido no escuro durante toda a sua vida. Essa revelação marcou o começo de uma transformação pessoal. Axel adotou oficialmente o nome W. Axl Rose, mas ele usou o W como uma maneira de se distanciar de seu pai, cuja memória ele ressentia. Para Axel, esse foi um momento de reivindicar sua própria identidade, uma chance de reescrever seu passado. No entanto, essa nova identidade não veio sem consequências. A natureza rebelde de Axel, que havia sido reprimida por anos, começou a se manifestar. Ele se tornou um delinquente juvenil em sua cidade natal, Lafayette. Foi preso mais de 20 vezes por delitos como embriaguez pública e agressão. Suas prisões, combinadas com seu comportamento cada vez mais errático, levaram as autoridades locais a ameaçá-lo com a acusação de ser um criminoso habitual. Ficou claro que ficar em Lafayette só traria mais problemas. Então, Axel tomou a decisão de ir para Los Angeles em dezembro de 1982 em busca de uma nova vida e um novo começo. Ao chegar em Los Angeles, a paixão de Axel pela música o consumiu. Ele se dedicou totalmente à sua banda, que ele havia renomeado para AXL, e se envolveu cada vez mais na cena local do rock.
Seus amigos começaram a sugerir que ele abraçasse totalmente essa nova identidade. E foi aí que o nome Axl Rose realmente tomou forma. Esse seria o nome que ele usaria quando assinasse seu contrato com a Geffen Records em 1986 e se tornaria o nome gravado na história da música rock. Foi no final de sua adolescência que seu comportamento começou a gerar sérias preocupações. Um psiquiatra, após trabalhar com o jovem Rose, concluiu que suas ações cada vez mais erráticas não eram apenas rebeldia juvenil, mas sinais de algo mais profundo: o diagnóstico, transtorno bipolar. Juntamente com isso, o psiquiatra observou o IQ excepcionalmente alto de Axl. No entanto, em entrevistas anos depois, Rose questionou a precisão do diagnóstico, refletindo sobre sua experiência com um sentimento de descrença. Fui a uma clínica pensando que isso ajudaria com meus humores, ele compartilhou em uma entrevista. A única coisa que fiz foi fazer um teste de 500 perguntas, preenchendo os pequenos pontos pretos. De repente, fui diagnosticado como maníaco depressivo. Vamos colocar o Axl em medicação. Bem, a medicação não me ajuda a lidar com o estresse. A única coisa que ela faz é ajudar a manter as pessoas longe de mim, porque pensam que estou medicado. Essa reflexão ilumina o conflito interno que Rose frequentemente enfrentava, um homem preso entre ser rotulado e tentar entender suas próprias dificuldades. Apesar de sua imagem pública intensa, Rose não era um grande usuário de drogas, embora certamente não fosse estranho ao ocasional indulgência. Mas um dia fatídico em 1986, a pressão de sua vida turbulenta se tornou insuportável. Em um ato de desespero, Axl intencionalmente fez uma overdose de analgésicos. Eu não aguentava mais, ele admitiu depois. Eu apenas peguei o frasco de pílulas durante uma discussão e engoli-as. Acabei indo para o hospital. Aquela noite no hospital deixaria uma marca duradoura em Rose, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Também forneceu a inspiração para uma das faixas mais assombrosas do Guns N' Roses, Coma, uma música que serviria como uma janela para sua alma, expondo a vulnerabilidade escondida sob o exterior duro. Enquanto Rose lidava com as consequências emocionais de sua overdose, encontrou uma nova fonte de inspiração: Erin Everly. Ela era filha de Don Everly, metade dos famosos Everly Brothers. A conexão entre Axl e Erin foi imediata, e logo Rose escreveu uma das canções de amor mais icônicas da história do rock para ela, Sweet Child O' Mine. Erin naturalmente apareceu no videoclipe da música, solidificando o amor deles aos olhos do público. O casal rapidamente avançou com o relacionamento e, em 28 de abril de 1990, casaram-se em uma cerimônia em Las Vegas. No entanto, o que parecia um começo de conto de fadas logo desceu ao caos. Menos de um mês depois, Rose pediu o divórcio, uma atitude que deixou fãs e amigos em choque. O casal, no entanto, não tinha terminado ainda. Reconciliaram-se, e Erin logo ficou grávida. Os dois até escolheram nomes para o bebê, Shiloh Blue, se fosse um menino, e Willow Amélia, se fosse uma menina. Mas a vida tinha outros planos. Tragicamente, Erin sofreu um aborto espontâneo em outubro de 1990, um golpe devastador que afetou profundamente Rose, que estava ansioso para começar uma família com ela. A dor da perda foi quase insuportável, e isso só adicionou mais rachaduras em seu relacionamento já frágil. O casal separou-se novamente em novembro, após uma discussão particularmente acalorada, e seu casamento foi anulado em janeiro de 1991. O fim de seu relacionamento foi apenas mais um capítulo em uma vida já repleta de desgostos pessoais. À medida que os anos se passavam, a busca de Axl Rose por compreensão o levou por um caminho diferente. No início dos anos 90, ele se tornou cada vez mais fascinado por métodos alternativos de cura. A medicina homeopática se tornou seu novo sistema de crenças,
e ele até começou a passar por terapias de regressão de vidas passadas. Durante uma dessas sessões, ele descobriu memórias de uma experiência traumática de infância. Ele afirmou ter sido abusado sexualmente por seu pai biológico quando tinha 2 anos. Rose, mais tarde, descreveria como essa experiência estagnou seu crescimento emocional. E ele falou sobre as dificuldades de reconciliar-se com o trauma. Quando falam sobre Axl Rose sendo uma criança de 2 anos gritando, eles estão certos. Ele comentou, acrescentando mais uma camada de vulnerabilidade à complicada persona que ele havia construído. Mas não eram apenas suas dificuldades emocionais que faziam Rose se afastar ainda mais dos holofotes. Seu desgosto por turnês cresceu, e parte disso veio de uma série de problemas de saúde que o afligiam. Rose acreditava que essas doenças não eram apenas ocorrências aleatórias, eram o resultado de ele mesmo baixar inconscientemente sua própria resistência. Em sua mente, isso era uma forma de autopunição pela dor emocional que ele carregava de seu passado. Seus problemas de saúde se tornaram um reflexo de sua turbulência interior, exacerbando ainda mais seu afastamento do centro das atenções e da incessante turnê que havia sido uma marca registrada de sua carreira. Talvez um dos capítulos mais excêntricos da vida de Rose tenha ocorrido durante a longa e árdua gravação de Chinese Democracy, um álbum que levaria mais de uma década para ser concluído. Como se o longo processo de gravação não fosse suficiente, Rose contratou uma psíquica pessoal para ajudá-lo com mais do que apenas a música. A psíquica tinha a tarefa de ler as auras dos possíveis funcionários. Fotografias eram trazidas e a psíquica as examinava, determinando se alguém tinha ou não a energia certa para trabalhar com Rose. A vida de Axl Rose tem sido marcada por uma série de problemas legais e processos judiciais que se estendem desde sua adolescência até os dias atuais. Ao longo de sua carreira, Rose enfrentou múltiplos processos relacionados ao seu comportamento, tanto no palco quanto fora dele. No início dos anos 90, ele se envolveu em uma briga de grande repercussão com um fotógrafo, o que levou a uma acusação de agressão. Em 1992, ele foi processado por um fã que se feriu durante um show do Guns N' Roses, após Rose supostamente incentivar o público a provocar um tumulto. Ele também enfrentou vários processos ao longo dos anos devido ao seu comportamento imprevisível, incluindo um caso de 1994, quando foi processado por supostamente agredir um segurança durante um show. Além disso, a reputação de Rose por seu comportamento errático, incluindo cancelamentos imprevisíveis de shows e aparições tardias no palco, levou a diversas disputas contratuais com promotores e locais de apresentações. Seus problemas com álcool e saúde mental também contribuíram para uma imagem pública conturbada, com o músico frequentemente no centro de controvérsias devido à sua natureza franca e aos relacionamentos tensos com membros da banda e a mídia. Esses incidentes, entre outros, consolidaram ainda mais o legado de Axl Rose como uma figura polarizadora na história do rock. Um dos problemas legais mais recentes ocorreu em 22 de novembro de 2023, quando a ex-Penthouse Pet, modelo e atriz Sheila Kennedy entrou com um processo contra Rose. Kennedy afirma que Rose a agrediu em seu quarto de hotel após eles se encontrarem em uma boate de Nova York em 1989. O processo foi registrado sob a Adult Survivors Act em Nova York, que permite que as vítimas busquem ação legal mesmo após o prazo de prescrição ter expirado. Kennedy já havia mencionado a alegada agressão em suas memórias de 2016, No One's Pet, e novamente no documentário de 2021, Look Away, que destacou mulheres que afirmam ter sido abusadas na indústria musical. O advogado de Rose rejeitou a alegação como fictícia e afirmou que Rose não tem memória de ter se encontrado ou passado tempo com Kennedy. Em 21 de fevereiro de 2024,
Rose e sua equipe jurídica entraram com uma moção para rejeitar o processo. Obrigado por assistir. A jornada de Axl Rose é tão selvagem e imprevisível quanto sua música. Se você o ama ou ama odiá-lo, não há como negar seu impacto no rock. Se você gostou dessa análise profunda, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais histórias sobre as lendas que moldaram a história da música. Nos vemos no próximo vídeo.